Olá pessoal, sejam aí todos bem-vindos a mais um Globalcast, que tem por objetivo compartilhar com vocês as melhores práticas do mercado imobiliário e da construção. Hoje o nosso convidado é o Cláudio, que é cofundador aí da Tokitec, uma empresa especializada em parte de tecnologia voltada para a BIM. Então seja bem-vindo aí, Cláudio. Obrigado, Icaro. Obrigado pelo convite, pessoal. E tomara que a gente tenha um excelente bate-papo aqui, com muito conhecimento para todos. Claro, com certeza, eu acredito que você veio para agregar muito. E eu sei que sua agenda é muito agitada, então eu queria te agradecer em nome da comunidade Globaltech para fazer esse bate-papo nosso aqui. E pessoal, para vocês terem ideia de quais são as empresas que hoje a Tokitec atendem, oferecendo esse tipo de solução para o mercado, a gente está falando aí do Grupo Palme, ABL Prime, Grupo Ecker, City, enfim, são várias empresas mesmo. Então a ideia é que a gente trazer para vocês as melhores práticas com relação ao BIM. Então, antes de iniciar, profundamente falando mesmo sobre os conceitos macros, queria que você explicasse para aquelas pessoas que ainda não entendem, Cláudio, o que é o BIM, né? Que o pessoal tanto está falando aí no decorrer dos últimos 2 anos. Verdade. Bom, o que acontece? O BIM, às vezes, a primeira coisa que quando a gente vai conversar com a empresa, com uma empresa nova, que a gente está na primeira reunião, é tentar esclarecer que o BIM não é uma tecnologia, ele é um processo. Que, então, assim, ele realmente é uma inovação do processo de desenvolvimento do empreendimento desde o início até a demolição. Lógico que para ele conseguir atingir toda essa cadeia, início, meio e fim, é muito em função das tecnologias hoje disponíveis que precisam ser adotadas para que você consiga adotar ele plenamente e ter um bom retorno, né, desse investimento feito no processo que vai concluir, digamos assim, com a tecnologia. Tá, e queria que você explicasse para a gente um pouquinho também, Cláudio, que eu acho que é bem legal para o pessoal que está nos ouvindo, qual que é a importância de você, no cenário atual, a gente implantar um processo em tecnologia BIM de um novo empreendimento que está surgindo, de acordo com o que você mencionou. O processo, ele visa a gente... O principal objetivo dele é que você gaste mais tempo planejando aquilo que você vai fazer. Sim, ele prega isso e com o processo dele, com a tecnologia que permite hoje visualizar isso em 3D, com o desenvolvimento dos projetos em 3D, então isso tornou isso mais plausível, mais palpável para todo mundo nessa fase. Então o que o BIM prega no primeiro início é preciso gastar mais tempo planejando para que na execução eu seja mais assertivo, com menos retrabalho, com menos perda. Então, assim, a metodologia, ela começa desse princípio. Então, a gente precisa respeitar isso dentro do processo BIM. Legal, e eu acho que é muito importante que, inclusive, as empresas que estão nos ouvindo aqui, os gestores que atuam aí no segmento, é importante porque já existe, inclusive, alguns incentivos por parte do governo para que todas as novas obras sejam feitas de infraestrutura no país, né? E sejam desenvolvidas em BIM. Dentro assim, como é que está acontecendo o processo de adoção do BIM, vamos pensar mais Brasil, né? Sim. A gente teve um momento ali por volta de 2012 até 2014 que as empresas do setor privado, digamos assim, eles tiveram uma arrancada para isso. Mas infelizmente veio a crise de 2014 e 2015 e deu uma freada. Depois, agora com a retomada, aos poucos isso voltou a acontecer e hoje a gente tem de novo, né, um cenário bem positivo para a área do setor privado e isso foi bom porque o BIM já estava um pouco ainda já dentro da estratégia das empresas, então isso veio com uma força muito grande. Então o setor privado está nesse cenário, está num cenário bem mais avançado que o setor público, digamos assim. E realmente tem a lei, né, do governo federal para a infraestrutura que entrou em vigor em 2021. Ela tem um escalonamento de datas, né? Acho que 2021 projetos, depois tem 2024 outra fase, 2028, que finalizaria ali com as BIMs, que é o projeto final de entrega atualizado dentro do contexto BIM. E com certeza a entrada do setor público forçado pelas leis vão acelerar ainda mais esse processo. Vai ser muito importante para toda a comunidade BIM essa obrigação da lei federal. Eu acho legal, porque antes, há 2 anos, há 3 anos atrás, a gente estava falando muito de tendência, né? Tendência. Na verdade, o que a gente está comentando aqui já não é uma tendência mais, já é uma realidade. Para as empresas que não ainda se adotaram,
elas têm que se sensibilizar sobre para poder correr atrás um pouquinho sobre isso, né? Independente do tamanho da sua empresa. A gente se Legal. relaciona com empresas grandes, como algumas citadas aqui no início, né? Mas a gente também tem aquelas empresas, às vezes, que ela constrói um empreendimento por vez. Ela é pequena, mas ela tem uma história, ela tem 30, 40 anos de mercado e constrói um empreendimento por vez, empreendimentos ótimos, super bem conceituados. E elas também precisam adotar o BIM, porque ela precisa ter um melhor processo construtivo, ela precisa trazer mais rentabilidade para os donos. Ainda mais no cenário que a gente, como hoje, que os preços dos últimos 12 meses subiram muito, muito mesmo, impactando todo mundo impactou. Né? Todo mundo está correndo atrás de como eu consigo agora executar aquela obra, naquele preço eu não consigo mais, no orçado executivo eu não consigo mais, como é que eu fico próximo dele? Então, você não errar na hora da execução, para quem é um diferencial. Sim, quando a gente está falando ali de rentabilidade de um empreendimento, né? Então, se você for colocar 1 centavo no valor de um prego, se for 1 milhão de pregos, É muito dinheiro. É muito dinheiro envolvido. E o principal hoje, uma coisa que, né, um insumo, um item que é muito usado, que tem um aumento aí de 40% a 50% é aço. Sim, é verdade. E a gente já tem hoje, recente, aviso que vai aumentar mais 18%. Caramba! Para daqui um mês, 2 meses já vai ter esse aumento. Então, realmente, as empresas precisam se adequar, melhorar seus processos, melhorar sua tecnologia para poder conseguir se adequar a esses preços atuais dos insumos. Legal, a gente está falando muito sobre adequação, sobre adaptação. Eu queria que você compartilhasse com a gente aqui um pouquinho da experiência, da vivência que você já tem dentro da Tokitec, sobre esse processo mesmo de adaptação. Seja uma pequena, uma média ou uma grande empresa, quais que são os principais desafios para que ela realmente migre para um processo que é a tecnologia em BIM? Bom, o primeiro desafio, né, é o engajamento, né? Da autodiretoria, porque realmente quebra paradigma de N maneiras diferentes. Mas, posto isso, digamos que aí a gente vem para uma fase realmente assim, de um processo de treinamento, de adoção de tecnologias, de softwares, que são, aí você tem uma questão custo mesmo. Os softwares hoje, para você modelar o seu projeto BIM, são caros. Às vezes a empresa, a construtora incorporadora, ela não tem esse processo interno de projetista. Sim. Mas ela vai contratar assim. Então ela vai impor, entre aspas, esse custo para os projetistas, né? Dessas licenças dos softwares BIM para os projetistas. E a construtora incorporadora também vai precisar ter algumas licenças. Porque é preciso analisar, é preciso checar, ela vai usar isso depois, durante a orçamentação da obra, durante o planejamento e execução da obra. Então, realmente, a gente tem uma barreira financeira, que realmente tem um impacto considerável. Eu não diria hoje em dia mais que o impacto de hardware seja considerável, porque acaba, os nossos hardwares hoje, os computadores, você compra um bom hoje, ele dura vários anos. Com pouco upgrade, você mantém ele bem. Então, assim, também posto isso, aí realmente é treinamento, adoção, persistência de não sair da linha. Porque vai ter dificuldade, o primeiro não vai sair do jeito que você quer, né? Você não vai ter 100% do retorno no primeiro, então você vai partir para o segundo, vai partir para o terceiro. E quando a gente olha isso para uma consultora incorporadora, o empreendimento, nós estamos falando assim, do início da concepção até a entrega dele, nós estamos falando de 4, 5 anos. Sim, Né? Então tem que ter uma persistência, porque senão você vai abandonar. É muito fácil você voltar para a tecnologia, para o processo anterior. Sim, a gente, entendeu? Como ser humano, né? Mas falando especificamente também do ponto de vista da adoção do processo e da tecnologia, se você resolver abandonar e voltar para a tecnologia anterior, também é muito fácil, eu estou falando. Não só de gerar um projeto que estava sendo feito em BIM e eu voltar para fazer em CAD, o próprio software BIM faz isso. Você tem ideia? É isso que eu quero te dizer, entendeu? Você gera ele em CAD, abandona os softwares BIM e continua em CAD. Você pode fazer isso. Então, também é fácil. Isso às vezes pode fazer com que um escritório de projeto ou mesmo um consultor incorporador abandone a ideia.
por causa de percalços e dificuldades que ela acha no meio do caminho. Então, assim, eu acho que esse tempo também é um fator por causa do empreendimento. Aí você vai no primeiro, aí você não tem todos aqueles ganhos que às vezes criou uma expectativa muito grande. E o segundo você começa quando? Quando é uma construtora menor, o segundo vai começar 2, 3 anos depois daquele primeiro, a desenvolver o empreendimento. Então isso realmente é um desafio para a autodiretoria, para os proprietários nisso. Quem tem uma sequência muito grande de projetos, construtora maior, acaba que ela consegue já, do primeiro para o segundo, é um prazo menor, ela consegue já implantar melhorias. Ela já aprende com os erros, já vai melhorando para o próximo, já vai melhorando, aí isso, penso eu, fica mais fácil de eles continuarem persistindo na tecnologia, no processo, por causa disso. Eles veem mais fácil os ganhos, ocorrendo num período de prazo menor. Né? Sim, eu acho legal você mencionar isso. Eu queria que você compartilhasse com a gente, que você falou de 3 pilares aí, que é muito falado inclusive na startup, que é produto, pessoas e processos. Então, produto, que a gente está falando muito relacionado à parte de tecnologia e tal, não é uma barreira. Mas processo também subsentende que não. Você acredita que a mão de obra no Brasil já está correndo atrás para poder se adaptar? A gente tem visto escritórios estabelecidos já, né, de muitos anos, que são referência para o mercado, eles têm corrido atrás, eles têm tentado se capacitar já. Se eu falar mais de que a gente trata mais aqui atualmente, que é o goiano, centro-oeste, né, isso aconteceu há 3, 4 anos atrás. Que legal. Então a gente tem muitos projetistas que fazem o seu projeto em BIM. E como a gente trabalha, a Toctec também trabalha com estagiários de engenharia, na área de engenharia, com engenheiros, então a nova geração já vem talhada para isso. Ela nem conhece, entre aspas, o CAD, digamos assim. Então esse ambiente de nuvem, de compartilhamento de compartilhar os arquivos do projeto BIM, dos softwares de tecnologia BIM para eles, já está no DNA, é o que a gente tem visto. Todo mundo que a gente vai conversar para contratar, quem está nessa safra nova, já correram atrás. Se às vezes a faculdade não propiciou, eles fizeram algum treinamento, têm alguma expertise, eles sabem como isso vai ser necessário. Já é necessário hoje, dentro do canteiro de obra, dentro da construtora. Legal, e eu acho legal que a gente está fazendo sempre um parâmetro, olhando para o futuro e analisando o passado. Cláudio, se a gente fosse fazer um paralelo, entre um modelo tradicional, vamos considerar como um modelo tradicional, sem a tecnologia BIM, e o modelo atual com tecnologia BIM. Quais que são os principais ganhos para quem está no dia a dia mesmo ali, colocando a mão na massa? Vou tentar fasear, porque acaba que tem várias fases desses ganhos. Né? Quando a gente começa lá na fase inicial, digamos assim, de desenvolvimento do projeto, coordenação e compatibilização do projeto, então a gente tem um ganho em função do poder das ferramentas, além do processo, poder da ferramenta, de você ver em 3D, você analisar, ter uma oportunidade ali de sair mais exato, achar todas as imperfeições do seu projeto. Nem é erro do projetista, não. É você olhar para como é que vai ser aquela construção, porque esse é o objetivo do 3D. Você enxergar digitalmente como é que vai ser construído, como é que vai ficar pronto aquilo. Então você consegue olhar para aquilo e falar assim, não, posso fazer melhor, posso fazer diferente, posso usar uma outra tecnologia construtiva. Né? Questão de clashes entre projetos, que também é natural acontecer, porque você pega o estrutural, com hidráulico, com elétrico, aí você tem, além dos confrontos que você vê visualmente falando, e a ferramenta também te ajuda, te gerando eles automaticamente. Então tudo isso vai fazer com que lá na hora da execução você tenha menos descobertas do que você tem que fazer diferente, errado, que tem algum problema para você corrigir. Então, essa é uma fase que gerou muito ganho. E é a principal fase. Sim, para que isso aconteça lá na frente, é onde eu comentei no começo, que é o seguinte, tem que ter tempo para fazer isso. Se a diretoria não entender isso, achar que você vai fazer em 2 meses, o que você tem que fazer em 8 ou 10 meses, não vai dar certo. Acaba que às vezes seu investimento não vai ter o retorno que você esperava nessa fase. Ponto. Projeto pronto, estamos na fase final do projeto pronto, executivo e tal. Qual que é o próximo ganho? Orçamento, por exemplo.
Então, se você produz no projeto BIM, com o objetivo de extrair os quantitativos dele, então você tem um orçamento executivo da sua obra mais real, mais próximo da realidade, com menos erros. E esse orçamento extraído do projeto BIM, se você tiver, por exemplo, também serviços que você vai terceirizar em algum momento da sua obra, você pode mandar o projeto BIM para todos os fornecedores concorrentes, todo mundo vai estar olhando a mesma coisa e vai cotar com os mesmos parâmetros. O que vai te ajudar depois você ter mais perto da expectativa que você tinha lá no orçamento lá atrás de quanto é que custaria a execução desses serviços, entendeu? Às vezes a gente vê num cenário, tem pesquisas que eu vi na internet, científicas mesmo, que assim, a variação que acontecia numa concorrência dessa era gigante, de 40% a 50%, porque eles olhavam o projeto, mas cada um fazia a análise que queria do projeto. Com o projeto BIM, não, além da metragem, dos quantitativos, dos materiais que você vai usar, você pode pôr muito mais informações que faz com que isso fique assim, né? No nosso linguajar comum, né? Você vai comparar banana com banana, o que é ótimo para quem vai contratar. E depois você tem a execução de obra, por exemplo. Então você ainda pode continuar usando o seu modelo para execução de obra e controle dos equipamentos. Qual é o ar-condicionado, elevador. Então você ainda tem uma oportunidade lá na frente de ainda levar esse projeto BIM seu para o controle e execução da obra e ainda o uso depois da edificação pronta. E o uso, por exemplo, também da realidade aumentada. Você pode, então, melhorar os seus processos com seus encarregados, para usar a realidade aumentada na hora que principalmente estiver fazendo as instalações, que fica muito bacana. Então aí você tem N outras oportunidades. Eu acho isso muito legal quando você fala de realidade aumentada, que eu tive até uma experiência positiva num dos projetos de vocês, que foi uma palestra que o Larson deu. Eu tive a oportunidade de participar, acho que foi um empreendimento da Toquital que vocês fizeram, e ele mostrou o empreendimento como que o encarregado da obra conseguiria analisar em tempo real nos empreendimentos. Cara, para essa galera nova que está entrando, olhar para um cenário anterior e olhar para agora, principalmente porque o pessoal é mais visual, né? Então, já toma uma decisão na hora, já visualiza o projeto na hora, a parte de arquitetura está analisando todo mundo ali junto, engenheiro, parte elétrica, eu acho integração, né? E para a parte final lá de obra, que às vezes assim, às vezes o ambiente da obra é mais difícil você ter uma internet muito boa, as coisas nesse sentido. A tecnologia às vezes é difícil chegar lá em todos os locais da obra, digamos assim. Então, mas também tem sido desenvolvido ferramentas para facilitar isso e ficar mais barato. Porque às vezes hoje você tem as ferramentas que você visualiza esse projeto, mas sem você precisar estar usando uma licença de um software que é caro. Tem ferramentas free no mercado para você fazer isso. O que foi importante para a gente propiciar isso lá? Projeto concebido em BIM com esse objetivo. Legal. Entendeu? Uhum. Aí você abre o seu horizonte de como usar, como melhorar seus processos depois. Legal. Cláudio, porque você está no dia a dia, sempre atendendo as empresas, voltado 100%. A Toctec respira 100% BIM. Queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho de algumas referências, alguns cases, como um empreendimento que vocês visualizaram, poxa, esse deu um resultado muito bacana, que o pessoal a gente vem com esse movimento que BIM vai ajudar a gente com a redução de custos, melhoria de processo e tudo mais. Aí na prática, eu queria que você me desse um exemplo nesse sentido aí. Cara, eu não posso deixar de citar, digamos assim, o primeiro da Toctec como empresa CNPJ, né? A gente tem uma experiência anterior, principalmente do Larson, que é sócio, cofundador também da empresa, do grupo Toctal, né? Que desenvolveu o BIM lá dentro e com experiência em 2, 3 shoppings e outros empreendimentos. Mas a Toctec como CNPJ, digamos que o primeiro foi o Scargarden Flamboyant do grupo Palma. Então, assim, foi um desafio para todos. Também era o primeiro deles em BIM. E a gente entrou também desde o início do projeto, junto também com os projetistas que também estavam ali também, talvez no seu primeiro projeto BIM, e a gente uniu forças, todo mundo foi entendendo as dificuldades e a gente conseguiu desenvolver. Então eu cito ele como um exemplo bem bacana, por causa dos desafios que foram, né, da experiência, da união que foi também entre todos, incorporador, projetistas e a Toctec também.
E hoje a gente continua, ele é um empreendimento em execução, ele termina acho que no final do ano que vem. Então, assim, então a gente conseguiu fazer a extração de quantitativos do orçamento lá, a gente fez a compatibilização, fizemos a orçamentação, usamos o controle de execução de obra em BIM com ele, gerando relatórios mensais, gráficos também. A gente fez várias simulações de como seria a sequência construtiva de algumas fases da obra. Recentemente, a todo momento, a gente usa os projetos BIM para revisar quantitativos, para ver, para mudar de repente, nessa época de materiais, se eu trocar o material, se eu fizer uma coisa, o que eu consigo ganhar, o que eu perco ou não. Então, e também a realidade aumentada, a gente também fez um teste lá. Então, assim, eu entendo que esse é um case muito importante para a gente. Está vindo outros cases aí, inclusive com o Grupo Palm. Também, aí agora a gente, como se diz, já está numa trilha mais fácil, né? Sim, já bem mais encaixado com todo mundo, os projetistas. Né? Então, mas esse eu acho que não tem como não citar o primeiro filho, né? Claro, não, concordo. E eu acho muito legal porque é evolução, né? Você vai sempre aprender com os processos anteriores e melhorar e otimizar. E eu acho que essa é a grande tendência. E a pegada de quem está optando aí por utilizar a metodologia BIM, vai. E esse empreendimento ainda, só terminando, claro, ainda tem um detalhe assim, ele é um desafio por si só, porque ele é um empreendimento de 55 pavimentos, numa área pequena, entendeu? Né? Então, assim, também de alto padrão. Então, por si só, era um empreendimento bem complexo. Não era um empreendimento tão simples de ser executado, seja lá em qualquer tecnologia ou processo que você fosse fazer. Show. E a pergunta de $1 milhão agora, vai. Como você visualiza o BIM, ou a tecnologia, ou o processo para os próximos anos, principalmente no Brasil, vai? Não, eu acho que assim, a gente está no momento da construção civil hoje muito bom, né? Muitos lançamentos aconteceram e estão se preparando mais. E eu vejo a maioria, de alguma maneira, quem não estava na adoção do BIM, querendo BIM. Então é bem positiva a expectativa. A gente também vê, não só para a área de residências, digamos assim, Igor, você já vê no mercado empreendimentos de turismo, resorts, hotéis, shoppings. Então, é isso que a gente tem visto, né, dentro dos nossos clientes, com quem a gente tem conversado. E isso, sim, em várias regiões do país. Então, eu vejo como uma retomada. Então, lógico, assim, esses empreendimentos, o pessoal está olhando, principalmente shopping e de turismo, né? Estão com a visão de como é que vai estar daqui 3, 4 anos, né? Que é uma visão normal para eles, né? Para quem é da área de construção civil, que é uma visão mais de médio e longo prazo. Mas, assim, totalmente positivo, eu acho, para a adoção também, todo mundo pensando nisso, correndo atrás disso em todos os tipos de projetistas. Então, assim, o pessoal tem se voltado para isso, porque todo mundo está exigindo. Então, é bem, expectativa muito boa mesmo. Show. E, bom, para quem ficou com a gente aqui até agora, acompanhando esse bate-papo aqui, como que o pessoal faz para conhecer um pouquinho melhor sobre a TalkTech, Cláudio? Bom, indico vocês aí a seguir lá no nosso site, né, talktech.eng.br, né? Sim. A gente também lá no site lá tem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn também temos, né? Então nos sigam lá, acessem o nosso site, entrem em contato com a gente se precisar de alguma coisa. E é isso. Legal, pessoal, ó, de qualquer forma eu vou deixar todas as informações da TalkTech aqui pelo carinho por estar participando aqui desse bate-papo com a gente. Então todos os links referentes para vocês saberem um pouquinho melhor vai estar no descritivo do vídeo, no nosso canal no YouTube, ou até mesmo dentro do podcast também. Então só sei lá no descritivo que você vai saber todas as informações e os links vão estar disponíveis, tá? Então muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço, obrigado pela estrutura ótima. Obrigado, Igor. Então até a próxima, pessoal. Até mais, tchau.